Oi, pessoal. Então, vim finalizar o ano de 2024 comentando as leituras que eu fiz em dezembro de 2024, que não foram muitas, eu só li 3 livros em dezembro de 2024, embora eu tenha lido outras coisas, assim, eu passei dezembro todo lendo, mas como é um mês mais de muito trabalho, porque é o mês de bancas de TCC, de correção de relatório, de prova e tudo mais. Foi um mês que eu pude me dedicar menos à leitura, embora eu tenha me dedicado muito à leitura, li bastante também em dezembro, mas não se refletiu em livros finalizados, né? Porque eu tô lendo coisas que só vou conseguir terminar agora em janeiro, que eram coisas um pouco maiores, que no vídeo de lendo eu compartilho com vocês. Mas comecei o mês lendo Pirambulando no Tempo da Ditadura Militar, da Vera Marques. A Vera é uma escritora cearense. Ela é tia de um amigo meu, o Gabriel, que foi quem me deu esse livro. E aí, gente, eu gostei muito desse livro, assim, foi um livro que me surpreendeu, não esperava muita coisa, no sentido de não ter ouvido falar, então eu não tinha expectativas exatamente para ele, né? Não é que eu não esperasse muita coisa, eu não tinha expectativas, não sabia o que esperar. E aí fui para esse livro, assim, sem saber do que se tratava, a não ser o que o próprio título sugere, né? Assim, no tempo da ditadura, então você supõe de alguma forma que isso vai estar ambientado. Mas, na verdade, a ditadura funciona muito mais como um pano de fundo para a gente entender o contexto histórico, cultural, do momento onde a personagem principal ela vivencia sua infância. Então, o livro é muito mais um resgate de uma infância que foi vivida num momento em que as coisas politicamente e culturalmente eram diferentes. Afinal, existia ali uma ditadura militar que vai aparecer mais pro final da história, né? Assim, a gente acompanha a Dada, que é essa personagem principal, que vai crescer aos nossos olhos ali, né? Ela vai começar criança e ela vai adolescer. Aí a gente vai acompanhar isso até ela se tornar uma adulta. É uma personagem cativante, é uma personagem amorosa e é uma personagem curiosa. Ela tem muita vontade de conhecer a cidade, ela tem vontade de conhecer o centro da cidade. E tudo se passa aqui em Fortaleza, então a gente vai reconhecendo os bairros, a gente vai reconhecendo os monumentos e os pontos turísticos da cidade. Bom, independente de ser Fortaleza, porque se passa em Fortaleza, a gente tem algo aí de uma brasilidade no sentido de pensar uma infância, especialmente uma infância em bairros mais humildes, que é um pouco o foco aqui desse livro. Essa personagem e a família dela vive situação bastante precária, né? Ela vive ali com a avó dela, com o irmão, com a mãe. E o pai, em algum momento, ele vai trabalhar e não dá mais notícias, e a gente não fica sabendo dele por um bom tempo. Então é uma infância marcada por uma ausência dos pais, o pai por ter sumido, a mãe por trabalhar a semana inteira numa casa que explora ela, né, como empregada doméstica. Então a situação só dá mesmo para sobreviver muitas vezes. Então essa família passa por necessidades, e essa criança descobre a possibilidade de trabalhar numa casa, cuidando de uma criança menor, uma criança cuidando de outra. A personagem principal, ela é uma criança que vai adultecendo ali aos nossos olhos, e a gente vai acompanhando ela se tornando uma mulher, e ela carregando os valores dessa infância e tudo mais. É uma infância marcada por brincadeiras de rua, por brincadeiras mais de contato físico propriamente, porque a gente não tinha os meios eletrônicos, né, que permeiam a infância hoje em dia. Então, tem uma coisa aqui meio de um saudosismo, de uma nostalgia de um outro momento, o que é bastante interessante e que eu acho que é a riqueza desse livro, acho que é onde a Vera acerta em contar essa história, porque tem algo muito autobiográfico, né, nessa personagem, que a Vera conta pra gente, né, assim, das próprias vivências dela, mas que ela consegue construir com uma literatura muito bem escrita. Esse é o livro de estreia dela, então fiquei bastante curioso para ler outras coisas. Espero que venham outras coisas aí da Vera, porque eu gostei bastante desse texto. E aí depois eu li pro desafio dos 12 livros para 2024, O Talentoso Ripley, da Patrícia Highsmith. Gente, eu adorei esse livro, embora eu esperasse um pouco mais dele. Assim, eu vi o filme quando eu era mais novo, com Matt Damon, só me lembrava disso, assim, me lembro que tem uma coisa ali meio sedutora no personagem, e alguma coisa também ali que envolve um certo mistério, mas eu não me lembrava bem o que era.
E aí li o Talentoso Ripley, sei que tem o Retorno do Talentoso Ripley, que é outro filme com o John Malkovich, mas não assisti. E aí queria assistir o filme depois de ter lido o livro, foi o que eu fiz, e são diferentes, assim, as coisas lá são adaptadas para o filme, mas eu gosto dos dois, assim, gostei tanto das adaptações que fizeram lá, mas também gosto da história original, mas eu esperava um pouco mais, porque eu achei que as motivações do personagem são um pouco tolas, assim, por vezes não se sustentavam, e achava que algumas soluções foram muito simplórias, mas ainda assim um ótimo entretenimento, a escrita da Patrícia é excelente, e é um ótimo entretenimento, assim, é um livro para você não pensar, é um livro para você curtir mesmo, de você ler e se deliciar ali com uma história que de fato entretém. E aí eu descobri que são 5 livros do Talentoso Ripley, do Ripley, né, assim, a série Ripley, e aí eu só tenho o segundo, que acho que é Ripley Subterrâneo, se eu não estou enganado. E sei que nessa padronagem aqui, da editora Intrínseca, de capa dura e tal, são 3 volumes, então ainda faltam 2, até onde eu sei, tá? Mas eu vi que pela Companhia das Letras já existem os 5. Se eu não estou enganado, esse livro é de 1955, mas enfim, acho que é da década de 50, então é um livro bem antigo que me surpreendeu, achei que era algo mais contemporâneo, especialmente porque o filme é da década de 90, ali no final da década de 90, mas não, esse livro é bem antigo, aí fiquei curioso para ler, então lerei todos. Vou me organizar para conseguir os 5 volumes e poder ler a série toda, e aí venho comentando aqui com vocês. Por fim, a última coisa que eu li em dezembro de 2024 foi Cartas do Papai Noel, do Tolkien, né, que é o mesmo autor do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, do Hobbit, enfim. Gente, esse livro é uma fofura sem fim, porque são cartas que o Papai Noel escrevia para os filhos dele, né? Que era, bom, ele mesmo escrevia para os filhos dizendo que era o Papai Noel, e que vinham sempre com desenhos, ilustrações, e o Tolkien criou todo um universo aí que rodeia as vivências do Papai Noel, com o Urso Polar, que é um outro personagem que comparece sempre nas cartas. E parece que foram uns 20 anos de cartas que o Tolkien escreveu, então os filhos dele cresceram recebendo cartas do Papai Noel, junto com os presentes, e eram cartas que às vezes iam pelos correios, às vezes estavam nas mesas, os meninos. Então, o Tolkien escrevia com a letra trêmula, assim, porque o Papai Noel era muito velho, e aí em outros momentos a letra era um pouco maior, porque era do Urso Polar, e o Urso Polar escrevia bem errado, e aí outros personagens vão aparecendo, como os elfos, enfim. O Tolkien realmente criou toda uma mitologia aí do Papai Noel no Polo Norte e tudo mais, para permear a fantasia infantil dos filhos. Então, eu acho muito fofo que ele tivesse todo esse trabalho. Ele passou anos fazendo isso, assim, durante a infância de todos os filhos, dos 4 filhos, né? Começou ali com o mais velho, que se eu não me engano é o John, e depois foi até a Priscila, que é a mais nova. Enfim, gente, essa edição tá lindíssima, capa dura, grande, enfim, bem ilustrada, né, por ilustrações que vinham junto com as cartas. Enfim, Tolkien é Tolkien, então, assim, até numa coisa simples que eram cartas do Papai Noel, ele criou esse universo fantasioso, e que eu imagino que deva ter sido muito emocionante, assim, para os meninos, né, ficar acompanhando e recebendo essas cartas, acreditando que o Papai Noel escrevia para eles. Então, acho isso muito mágico, e fiquei muito feliz de ter contato com esse outro lado do Tolkien, né, que é alguém que eu já admiro tanto. Então é isso, esses foram os livros que eu consegui ler em dezembro de 2024, e aí encerro o ano e as leituras que fiz em 2024. Pretendo fazer vídeos comentando as que eu mais gostei, mas eu não vou prometer, mas se tudo der certo eu vou fazer. E é isso, até ano que vem, né? Eu já estou no ano que vem, mas enfim, até os vídeos onde eu comento as leituras de 2025. Até mais!